nós temos que aprender a desenvolver um amor pela vinda do Senhor. Nós devemos orar mais, buscar mais, meditar mais, se emocionar mais quando nós falamos sobre a vinda do Senhor. Porque é muito pequeno nós pensarmos que a vida com Deus, ela se resume somente às bênçãos que nós recebemos aqui nessa vida. Achar que é somente a gente vir uma vez por semana aqui no culto, se alegrar, ver os irmãos, dar um abraço, receber uma palavra, uma oração e ir para casa. Chegar na célula, ter um tempo ali de comunhão com a célula, ter um tempo de prazer na presença do Senhor e depois simplesmente ir embora. O nosso grande objetivo, ele não está no meio do processo que nós estamos vivendo. Nosso olhar tem que estar para a vinda do Senhor. E essa igreja dos Tessalonicenses, eles tinham algumas dúvidas em relação à vinda do Senhor. No capítulo 4, Paulo fala sobre aqueles que já morreram. E no capítulo 5, ele vai trazer esse ensinamento de como nós devemos esperar a vinda do Senhor. E esse assunto, ele desperta o interesse em pessoas que não são cristãos, que não confessam a mesma fé que eu e você confessamos. E o apóstolo Paulo, ele vai trazer algumas correções para essa igreja e alguns ensinamentos para nós. Porque essa igreja tessalônica estava muito preocupada em detalhes. Eles queriam saber quando Jesus ia voltar. Qual a data do retorno de Jesus? Quando que o arrebatamento iria acontecer? Ou se já havia acontecido? Eles tinham essa curiosidade, esse desejo por saber por coisas que são secundárias. E Paulo, ele deixa claro que isso não é o que deve nos mover, mas que nós não devemos nos preocupar com coisas secundárias, mas com o principal, com a volta de Jesus, e estarmos preparados para isso. Então nós vamos, alguns versículos aqui, nós vamos lendo, e vamos aprendendo o que a palavra do Senhor nos ensina sobre esse assunto. Talvez você tenha medo de pensar sobre isso. Você já assistiu filmes que falam sobre o fim do mundo? Você já viu histórias, relatos, alguma coisa relacionada a isso? E você tem medo quando você escuta falar sobre o fim de todas as coisas. Porém, nós temos que amar a vinda do Senhor. Não ter medo, não ter receio, mas ter amor, ter desejo que isso aconteça. Primeiro ensinamento que nós vamos aprender com o apóstolo Paulo, de como esperar a vinda do Senhor, é que a igreja, ela deve aguardar esse dia com expectativa. A expectativa deve mover o nosso coração. O versículo 1, acompanha valendo comigo. Não é necessário, irmãos, que eu lhes escreva sobre quando e como tudo isso acontecerá, pois vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá inesperadamente, como um ladrão à noite. Quando as pessoas disserem, tudo está em paz e seguro, então o desastre lhes sobrevirá tão repentinamente, como iniciam as dores de parto de uma mulher grávida, e não haverá como escapar. Até o verso 3. Esse texto, ele deixa claro algumas coisas. Primeira delas, Cristo virá em um tempo desconhecido. Não é possível sabermos a data, o dia, a hora, o mês, o ano. Isso não compete a nós, somente ao Pai. Jesus mesmo disse em outras passagens que o dia e a hora ninguém sabia, somente Deus, o Pai, saberia desse momento. É um segredo, é um mistério revelado, reservado somente a Ele. Não compete a nós. A única coisa que nós devemos saber é que Cristo virá em um tempo desconhecido. Conseguimos saber os tempos, as épocas, as proximidades, mas exatamente o dia e a hora não será possível. Outro ensinamento é que será surpreendente. O verso 2 vai dizer que o dia do Senhor
será como um ladrão à noite. Não haverá aviso, nem data marcada. Alguém que tem a intenção de roubar algo seu, ele não vai passar na sua casa pela manhã e dizer assim: olha, hoje à noite, às 2 horas da manhã, eu estarei passando na sua casa. Por favor, deixe o que há de mais valioso na parte da frente para facilitar o meu trabalho. O ladrão que vem à noite, ele não vem avisado, é de forma surpreendente. Quando menos você espera, acontece esse momento. Talvez você já tenha sido vítima. Você já foi vítima em algum momento de algum ladrão? Você não espera, você não sabe o dia, você não sabe a hora. Assim também será a vinda do Senhor Jesus. E por isso nós devemos esperar com grande expectativa. No verso 3, Paulo vai ensinar que Cristo virá em um tempo de aparente paz e segurança no mundo. O mundo hoje está um caos, gente. Está virado de cabeça para baixo as coisas. Não há tanto tempo assim, a gente via um mundo mais tranquilo. E a cada dia que passa, o mundo caminha para um caos total. Mas antes da vinda do Senhor, para o mundo haverá um falso senso de segurança. Teve uma viagem que nós fizemos, não lembro o ano, mas a gente foi em um congresso em uma igreja em São Paulo, no bairro do Cambuci. Nós saímos já por volta de 9h30 da noite e não era ainda, tinha facilidade do aplicativo para pedir o carro. A gente tinha que procurar ou um ponto de ônibus ou um táxi. E nós saímos, estava frio, São Paulo estava frio, aquela garoa, e aí pouca gente na rua, e as pessoas começaram a ir embora, indo embora, e a gente ficando, e nada de táxi, nada de passar. E aí decidimos andar até um posto de gasolina, para ver se ficava mais seguro. Quando nós chegamos, o posto estava fechado, e nos informaram de um ponto de táxi, numa pracinha mais à frente, e nós andamos por volta de 10 da noite, em um bairro não tão bonito, em São Paulo, e deu aquele medo: eu vou ser roubado aqui nesse lugar. E eu fui caminhando, e depois de um tempo, conseguimos pegar um táxi até o hotel. E eu fiquei pensando assim: mas as ruas que eu ando na Conquista são piores do que essas daqui, gente. O bairro que eu moro é pior que esse negócio aqui. Mas o sentimento de insegurança, ele tomava conta, por mais que eu estivesse em um ambiente que fosse seguro. E os locais onde você vive, onde você mora, geralmente às vezes tem uns bairros que são perigosos, né? Aí a gente pergunta para alguém que mora lá: e aí, como é que é? É tranquilo? É violento? É perigoso? Aí o cara: não, é tranquilo, a gente anda tranquilo aqui nas ruas, de boa. Todo dia está no Gazeta Alerta o bairro. Mas quando você mora lá, a sensação de segurança, ela é maior do que quem vem de fora. Por mais que você esteja num ambiente inseguro, você tem sensação de segurança. É exatamente isso que vai acontecer no mundo próximo à vinda de Jesus. Uma falsa sensação de paz e uma falsa sensação de segurança. E exatamente nesse momento, Jesus estará bem próximo a voltar a isso que Paulo nos ensina. E ele diz que é impossível escapar. Quando as pessoas disserem: tudo está em paz e seguro, então o desastre lhes sobrevirá tão repentinamente como iniciam as dores de parto de uma mulher grávida, e não haverá como escapar. Talvez você, mãe, que deu à luz a um parto normal, não dá para você escolher o dia, a hora, o momento.
Quando chega a hora de nascer, você não tem como segurar. Não tem como você dizer, não, peraí, deixa eu terminar de assistir aqui esse filme. Quando eu terminar de assistir o filme, o menino nasce. Não, eu vou primeiro ao shopping, eu tenho muita coisa para fazer no shopping, vou primeiro ao shopping. No final do dia, o menino vai nascer, ele vai esperar tranquilo. Não é assim. Quando nasceu o nosso primeiro filho, Benjamin, nós estávamos na recepção para poder internar, era marcada a cirurgia, aí a gente conseguia marcar, não há dores de parto, não é sobre esse nascimento que Paulo está falando. E aí chegou uma mulher, e ela chegou ali já sentindo muita dor, ali contorcendo, sofrendo, e eu, graças a Deus, que eu nasci homem, meu Deus, que eu não aguentava uma dor dessa não. E ali ela, agoniada, e passa a mulher na frente, passa ela na frente, porque não dá para esperar. E aí ela entrou, botaram na cadeira de roda, levaram ela lá para dentro. Uns 20 minutos depois, que a gente conseguiu entrar, a mulher já estava com o menino no braço. É impossível você escapar. Não dá para deixar para depois, é isso que Paulo está dizendo. Sobre as dores de parto de uma mulher grávida, ela não tem domínio sobre o nascimento do bebê, não depende dela, não vai de acordo com o desejo dela, com a vontade dela. É impossível escapar, o homem não poderá escapar da vinda de Jesus, e os ímpios terão um tempo de juízo e destruição. E aí talvez por isso gere um pouco de medo em você. Mas para os salvos, não será tempo de destruição, será tempo de recompensa e tempo de alegria. É isso que você tem que ter esse entendimento. A vinda de Jesus pode ser um tempo de juízo e destruição, mas para os ímpios, para os salvos, a promessa é de recompensa e de alegria. Além dessa grande expectativa que a igreja deve ter em relação à vinda de Jesus, o segundo ensinamento, no verso 4 em diante, Paulo vai dizer que nós devemos aguardar a vinda de Cristo com vigilância. Você tem que estar vigiando. Nós vamos ler os textos e vamos juntos entender o que Paulo está ensinando. Depois que ele termina o verso 3, dizendo que virá uma repentina destruição, e que será impossível escapar, ele diz assim, mas vocês, irmãos, quantos irmãos temos aqui? Glória a Deus. Vocês, irmãos, vocês que são salvos, vocês não estão na escuridão a respeito dessas coisas, e não devem se surpreender quando o dia do Senhor vier como ladrão. Porque todos vocês são filhos da luz e do dia. Não pertencemos à escuridão e à noite. Portanto, fiquem atentos, não durmam como os outros. Permaneçam atentos e sejam sóbrios. À noite as pessoas dormem e os bêbados se embriagam. Paulo, ele está fazendo aqui nesse parágrafo um contraste entre os salvos que estão preparados e os ímpios que estão despreparados. Então nós temos um contraste aqui, e ele pode ser colocado da seguinte maneira: os santos possuem conhecimento sobre a vinda de Jesus, os ímpios são ignorantes em relação a esse assunto. Por isso que quando nós falamos sobre isso, gera tanto medo. Até dentro da igreja, nós temos pessoas que não têm o conhecimento sobre isso. E gera medo, gera pavor, gera angústia. Gente, esse mundo é bom? Não. A própria palavra diz que o mundo é maligno. Se a gente for colocar o tanto de coisa ruim que tem no mundo, de tanto pecado que tem ruim, nós não podemos achar esse local bom. E a vinda de Jesus é um ponto final na estrutura desse mundo maligno que nós conhecemos.
É a instalação de um novo tempo, baseado, como a palavra diz, que o reino de Deus é justiça, é um tempo de justiça. Não é mais tempo de pecado, é tempo de justiça, de ser justo. É tempo de, o reino de Deus é justiça, é paz. É tempo de paz e é tempo de alegria. Então, quando nós temos o conhecimento sobre isso, a nossa visão sobre esse assunto muda. E Paulo está fazendo esse paralelo, esse contraste entre os santos que detêm o conhecimento e os ímpios que são cheios de ignorância sobre o assunto. Fala sobre a expectativa da igreja. A igreja está esperando com expectativa esse dia, e o mundo será surpreendido. Ele faz um contraste entre a sobriedade dos salvos. Está sóbrio, está ali consciente, tendo completo entendimento sobre o que está acontecendo, sabendo que nada está fugindo do controle de Deus. E ele faz um contraste com a embriaguez do mundo. O mundo está embriagado, não tem domínio nem controle sobre a sua vida, está à deriva, diferente dos santos, dos salvos. E ele faz um contraste entre um período que vai ser a salvação dos remidos em Jesus e a condenação dos perdidos. Por isso Paulo fala que a igreja precisa estar vigilante. Não é aquela vigilância, quando eu me converti, tinha muito assim. A gente estava caminhando na fé, e aí vinha aquela pressão na cabeça da gente. Diz assim: olha, você não pode pecar. Cuidado para você não pecar, porque se você pecar e Jesus voltar, tu fica. E era assim. Jesus pode voltar agora, você vai ficar. Você vai passando na rua, olhou para a mulher, Jesus voltou, você continua olhando e os outros foram salvos. Era assim. Então vigia. Jesus vai voltar, Jesus pode voltar agora, eu não posso pecar, eu não posso pecar, eu não posso pecar. E o povo pecava mais que tudo. Porque a vigilância, ela é fruto de uma profunda transformação. De você deixar de ser um filho da escuridão, da noite, e passar a ser um filho da luz e do dia. Essa transformação na sua vida, ela faz com que você se torne vigilante. Faz com que você se torne alguém sóbrio, que não está dormindo, que não vai ser apanhado de surpresa, que não vai estar despreparado. E você vê o que a palavra de Deus diz. Jesus vem como um ladrão. Para quem, gente? Para os ímpios, para o mundo, para os perdidos. Mas vocês, irmãos, não estão na escuridão. Quem está na escuridão aqui? Diz glória a Deus. Ah, estão ligados, hein? Vocês não estão na escuridão a respeito destas coisas. Vocês não são filhos das trevas para serem pegos de surpresa naquele dia. O ímpio é como se ele tivesse ali se preocupando com as outras coisas. Jesus fala que ele virá como nos tempos de Noé. Que as pessoas não perceberem nada, não estiverem atentos a isso. Quando menos esperar, ele volta. Comiam, bebiam, casavam, se davam em casamento, estão preocupados com as outras coisas. O mundo vai estar preocupado com isso. O mundo está preocupado com a moeda, com a economia, com o dinheiro, com o meio ambiente, se a Amazônia está pegando fogo, se não está pegando fogo, se está tendo seca, se a água está acabando, não vai ter água doce, daqui 30 anos não tem água para o povo beber, daqui não sei quanto vai acabar a comida, nós não temos como
a dar comida para tantas pessoas no mundo, tem que acabar com a fome, tem que acabar com isso, e preocupações com as guerras, com os países inimigos, e vai aquela preocupação com a política, com as ideologias, com isso, com aquilo. Estão preocupados com muitas coisas, porque são filhos da escuridão, estão nas trevas. Mas quem está na luz, está no dia, não pertence à escuridão e à noite, está atento, não está dormindo, não está embriagado, ele está vigilante, esperando com expectativa Jesus retornar. Você sabe, para o mundo o ladrão não avisou que voltaria. Jesus não é ladrão, não confunda, tá, gente? Mas você que tem entendimento e conhecimento da palavra, você está sentadinho na cadeira de balanço, na sua casa, na frente, na área, naquela noite, esperando o quê? Jesus passar. É como as noivas, as virgens. As 5 virgens que são despreparadas, elas dormiram. As 5 virgens que são prudentes, que são preparadas, elas estavam com azeite de sobra. Quando gritaram, o noivo está vindo, elas se levantaram. E elas tinham azeite suficiente para manter a sua lamparina acesa. Porque estavam preparadas. Estar vigilante é você estar preparado. Você vê quando Paulo diz os que amam a sua vinda. Você que ama a sua vinda, a vinda do Senhor, a vinda do noivo, você fica vigilante, esperando esse dia chegar. Terceiro ensinamento que Paulo nos dá, e vamos seguir em frente. Não botaram o meu tempo aqui. Então, quando não coloco o meu tempo aqui, é porque diz que eu posso ficar o tempo que eu quiser. A igreja, ela deve aguardar como um corajoso soldado. Verso 8, leia comigo. Mas nós que vivemos na luz, devemos ser sóbrios, protegidos pela armadura da fé e do amor, usando o capacete da esperança da salvação. A igreja, ela não é uma mera espectadora. Ela não está somente olhando as coisas acontecerem. Ela não é passiva, mas ela é um agente importante nesse tempo. Você não deve ficar simplesmente sentado, acomodado, esperando o dia que Jesus vai voltar. É um soldado pronto para o combate, revestido com a armadura. E aí ele fala, Paulo vai falar sobre o capacete, e vai falar sobre a armadura, algo que vai proteger a nossa mente, o nosso coração, aquilo que você pensa e aquilo que você sente. Quantas pessoas na época da pandemia ficaram completamente desesperadas com o que estava acontecendo. Mas Jesus avisou que isso ia acontecer. Jesus disse que isso ia acontecer. E a gente vê as pessoas e diz, meu Deus, agora tudo vai acabar. Não tem mais esperança. Para o mundo talvez não tenha mais esperança. Mas para nós que estamos como um soldado, um guerreiro corajoso, pronto para que no meio de momentos de caos, de lutas, de angústias, nós possamos nos levantar e declarar a palavra de esperança que vai trazer salvação para as pessoas. Num período como esse, as pessoas dizendo assim, tudo está acabando, e você diz assim, não, calma aí, ei. Boas novas para dizer para você. Me enganaram aqui. É você levantar a sua voz como igreja. É como João Batista fazia, ele preparava o caminho e ele dizia assim, olha, virá
alguém maior que eu não sou digno nem de amarrar as suas sandálias. É a gente proclamar e abrir a nossa voz todas as semanas nas células, nas casas, nas ruas, no trabalho, dizer assim, olha, este mundo que você conhece, da forma como ele está, ele vai acabar, mas não é o fim. Há esperança e vida para aqueles que creem em Jesus Cristo. É um soldado corajoso, vestido de armadura, e soldado quando veste a armadura, não é para ir para casa dormir, é para enfrentar a guerra e a batalha. Quando Paulo fala para que a gente esteja revestido dessa armadura, é para entender que no tempo do fim, uma igreja precisa se levantar para anunciar a salvação através de Jesus. Para a gente encerrar, o quarto ponto, não fiquei só em 3 hoje. Nós devemos aguardar a vinda de Jesus com confiança. Sabe a confiança? Se encher de confiança. Verso 9. Porque Deus decidiu nos salvar por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, em vez de derramar a sua ira sobre nós. Cristo morreu por nós para que, quer estejamos despertos, quer dormindo, vivamos com Ele para sempre. Uma tradução mais nova, ela vai escrever assim, que Cristo morreu por nós, mesmo você estando vivo, ou você estando morto, nesse dia da vinda, você viverá com Ele para sempre. Paulo, ele está dando garantia, 3 garantias, ele nos dá aqui nesse texto. Ele afirma que Deus escolheu salvar a sua igreja. Deus escolheu salvar você. Deus escolheu salvar a sua igreja e não derramar a sua ira. Deus escolheu salvar você que está aqui. É uma garantia que nós temos. É a misericórdia, a graça sendo manifestada. E aí a gente entende que o perdão dos pecados, a salvação por meio de Jesus, ela não parte de nós. Ela não tem o primeiro passo dado por nós. Ela é algo que parte de Deus. Deus escolheu você. Deus escolheu salvar você. Se você está aqui hoje, ouvindo essa palavra, é porque Deus escolheu salvar você. Ele não quer que quando chegar esse dia, o dia dele derramar a ira, você seja considerado um ímpio, mas que você seja encontrado como igreja. A segunda garantia que Paulo nos fala aqui, é que o sacrifício de Jesus é o que nos dá a certeza da salvação, independente se está vivo ou se está morto. Porque a grande preocupação dessa igreja, a pergunta que eles fazem, e aqueles que já morreram, como vai ser? E Paulo, ele traz esse ensinamento em paralelo também a um texto de 1 Coríntios, no capítulo 15, no verso 51. Aqui aos Tessalonicenses, ele diz que há uma ordem: os que morreram em Cristo, no dia da vinda do Senhor, vão ressuscitar primeiro. E o texto de Coríntios vai dizer que é num abrir e fechar de olhos, não é do jeito que a música que a gente canta. No abrir e fechar de olhos, os mortos ressuscitarão primeiro. E nós que estamos vivos, seremos transformados. E aí em Coríntios ele vai dizer, num abrir e fechar de olhos. Para depois que todos estiverem em seus corpos glorificados, sejamos arrebatados, levados até os ares, até os céus.
e ali nos encontraremos com o Senhor. E a garantia disso é o sacrifício de Jesus na cruz. Se você crê, se a sua vida, a sua salvação, ela está baseada, a sua fé, no sacrifício de Jesus na cruz. Se você se arrependeu dos seus pecados, aí você pode dizer: Senhor, eu estou aí nesse daí, viu? Se eu estiver vivo, o meu corpo será transformado. Se eu já estiver morto, eu serei ressuscitado primeiro, para depois encontrar os que estão vivos, para juntos sermos arrebatados, para nos encontrarmos com o Senhor. Então esse dia não é dia de você ficar angustiado, porque é o dia em que você se encontra com Jesus. E a terceira garantia é que nós viveremos com Ele para sempre. Eu vi era um debate entre dois pastores, sobre onde vai ser a eternidade, se é no céu ou se é na terra. Um defendia que era no céu, o outro defendia que era na terra. Aí, em certo momento da conversa, um pastor olhou e disse assim: eu vou estar onde Jesus vai estar. Se ele estiver no céu, eu estou no céu. Se ele estiver na terra, eu vou estar na terra. Se ele estiver em pé, eu estou em pé. Se ele estiver deitado, eu estou deitado. Se ele estiver andando, eu estou andando. Se ele estiver comendo, eu estou comendo. Porque a promessa da palavra de Deus é que eu estarei com Ele para sempre. Então, onde Jesus estiver, eu vou estar. Então, essa garantia, Paulo, ele deixa claro nesse texto, que Deus escolheu nos salvar. É desejo de Deus que você seja salvo. E essa salvação, ela é segura, você tem que ter confiança, porque ela é baseada no sacrifício de Jesus, para que tenhamos comunhão com Ele para sempre. E aí no verso 11, ele vai dizer: portanto, animem e ajudem uns aos outros, como vocês têm feito até agora. Amém? Glória a Deus. Você entendeu a palavra de hoje? Jesus voltará. Quando eu converti na igreja quadrangular. E na igreja quadrangular, haviam 4 princípios que a igreja ensinava: que Jesus Cristo salva, que Ele cura, que Ele batiza com o Espírito Santo e que Ele em breve voltará. E essa palavra sobre a volta de Jesus, ela tem que tocar o seu coração mais do que qualquer outra palavra. Porque é por isso que você está aqui. Porque você ama a vinda do Senhor. É por isso que você serve a Ele todas as semanas nas células. É por isso que você está dedicado na obra de Deus. Porque você espera pela vinda do Senhor. Se você estiver vivo, você vai se encontrar com o Senhor. Se você já estiver morto, se nós já estivermos mortos, nós vamos encontrar com o Senhor. Estaremos juntos, eu, você, quem está aí do seu lado, para sempre, com o Senhor Jesus. Amém? Vamos aplaudir o Senhor? Glória a Deus.